Apontou benefícios autoconcedidos, holofotes com vescotes e lobby, ativismo judicial e abusos, autoritarismo e partidarismo. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Senado e Câmara marcam datas de eleições de novos presidentes. Mandatos terão duração de 2 anos. O Senado Federal definiu o dia 1º de fevereiro como data em que ocorrerá a eleição do novo presidente da Casa. Já a Câmara dos Deputados marcou a eleição para 3 de fevereiro. No Senado, o favorito é Davi Alcolumbre, que tem o apoio do PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT, PSB e União Brasil. São necessários os votos de 41 senadores para vencer. Já na Câmara, o favorito é Hugo Mota, candidato do atual presidente da Casa, Arthur Lira. Para alcançar o posto, é preciso ter os votos de 257 deputados. Ambos os mandatos terão duração de 2 anos. E 9 deputados federais renunciam. A Câmara dos Deputados tem novos parlamentares em virtude da renúncia de 7 deputados federais titulares e 2 suplentes, que estavam no exercício do cargo. Eles renunciaram em razão da investidura do cargo de prefeito de suas respectivas cidades. São os seguintes deputados que foram eleitos prefeitos: Abílio Brunini, Alberto Mourão, Carmen Zanotto, Dr. Benjamin, Jarlen Diniz, Hélio Leite, Paulinho Freire, Ricardo Silva e Washington Quaquá. Já os novos deputados são os seguintes: Rodrigo Dazaelli, João Cury, Giovanni Adessá, Ivan Júnior, José Adriano, Pastor Cláudio, Carla Dixon, Ribamar Silva e enfermeira Rejane. E Forças Armadas dão início a algo inédito no Brasil. Pela primeira vez no Brasil, as Forças Armadas iniciarão o alistamento militar voluntário para mulheres, com inscrições abertas até 30 de junho de 2025. Podem participar brasileiras nascidas em 2007 que completam 18 anos neste ano. As selecionadas serão incorporadas ao serviço militar no primeiro semestre de 2026, entre os dias 2 e 6 de março, ou no segundo semestre, de 3 a 7 de agosto, com duração inicial de 12 meses e possibilidade de extensão por até 8 anos. Mas e aí, o que vocês acharam desta iniciativa do Exército? Já conta aqui nos comentários. E Bolsonaro já começa 2025 com o pé na porta. O ex-presidente Bolsonaro iniciou 2025 com críticas contundentes ao Partido dos Trabalhadores e ao governo do petista Lula. Em uma publicação na rede social X, nesta quinta-feira, 2 de janeiro, Bolsonaro compartilhou um vídeo com acusações de que o PT teria desempenhado um papel significativo na crise venezuelana. Faça simples comparações e tire suas conclusões, escreveu o ex-presidente. Veja o vídeo. Não, mas o PT não vai fazer a mesma coisa no Brasil. Os caras ajudaram a fazer na Venezuela. A Venezuela sofreu com um êxodo em levas, assim. Tipo, foi saindo primeiro quem tinha dinheiro e estava antenado, depois foi saindo gente com classe média alta, depois foi a classe média, e depois ficaram os pobres, e ficaram quem está ligado ao sistema e quem não conseguiu, não quis sair. E na prática, o país virou um inferno. Foi 20 anos de destruição que o Chaves e Maduro propiciaram, com o apoio do PT. Isso aqui, vocês que estão ouvindo que não são os anestesiados, é por isso que vocês têm que encaminhar esse episódio para quem tá anestesiado. Cara, foi com o apoio do PT, apoio de campanha, apoio de dinheiro público brasileiro. BNDES, BNDES, foi o barqueteiro, e foi com o nosso dinheiro. O ano mal começou e Lula já consegue mais uma vez envergonhar o Brasil diante do mundo inteiro. Como vocês sabem, nós temos aí uma ditadura na Venezuela, desta vez confirmada e reconhecida pelo mundo inteiro. Apenas os mais histéricos esquerdistas ainda se atrevem a defender aquilo. Até aquele esquerdista mais sensato, centro-esquerda, já reconheceu.
O mundo inteiro já sabe que houve um golpe na Venezuela, as eleições foram fraudadas, Maduro é ilegítimo e ele criou uma ditadura. Foi condenado pela ONU, pelo Tribunal Internacional, por estar prendendo crianças, assassinando os manifestantes, prendendo e assassinando a oposição. Talvez a pior ditadura que já existiu no último século aqui na América Latina. E todo mundo democrático se afasta do Maduro. Todos do mundo democrático, ou que pelo menos queira parecer ser democrático. Desde que houve esse golpe, Lula se recusa a denunciar a Venezuela como sendo uma ditadura. E ele disse que só reconheceria a vitória de Maduro se as atas fossem apresentadas. Bom, o Supremo Tribunal da Venezuela disse que não vai apresentar as atas, que as atas agora estão em sigilo, que eles não vão mostrar em nome da democracia. Parece muito o STF do Brasil, né? Em nome da democracia, eles vão segurar as atas. Pois bem, recentemente foi emitida uma carta para algumas entidades aqui no Brasil pedindo para que Lula reconhecesse a vitória do Maduro. Inclusive estava lá a Associação Brasileira de Imprensa, MST, CUT, Associação do Judiciário Democrático. Olha a loucura. A Associação do Judiciário Democrático pedindo que Lula reconhecesse Maduro como presidente da Venezuela. Aí, meus amigos, nós que fomos censurados durante a campanha em 2022, dizendo que Lula era amigo de ditadores, que Lula andava com o ditador Maduro, sai essa matéria aqui hoje. Governo Lula decide enviar representante para a posse de Maduro na Venezuela. O governo do Luiz Inácio Ladrão da Silva decidiu estar presente na posse do presidente da Venezuela. Olha como que a imprensa chama ele de presidente, hein? Não é ditador não, curioso, né? Nicolás Maduro no dia 10 de janeiro. A informação foi confirmada ao UOL por fontes do Itamaraty, que indicam que caberá ao diplomata do Brasil em Caracas representar o país. Olha que curioso. Lula está mandando representante, ou seja, está corroborando, está carimbando, chancelando mais uma ditadura. Aquele grupo que diz que luta pela democracia no Brasil está chancelando uma ditadura sanguinária aqui do nosso lado. Inclusive, milhões de venezuelanos já fugiram de lá para vir para o Brasil. O que eles não sabiam que talvez estavam entrando em um país que pode se tornar pior que a Venezuela. O STF daqui já faz exatamente a mesma coisa que o STF de lá, que é o Supremo Tribunal de Justiça de lá, mas é exatamente, eu não sei quem copia quem mais, tá? Criminalizar a oposição, censurar, culpar Elon Musk, culpar as redes sociais, culpar a liberdade de expressão pelo declínio da democracia, é impressionante a similaridade. Agora, o Lula chegou ao extremo mesmo, assim, ele não tá nem aí para mais nada. Tá nem aí, vai mandar um representante para esse. Isso aqui é um criminoso, condenado nos Estados Unidos, é um narcotraficante, psicopata sanguinário. Eu não estou exagerando em nada que eu estou falando. Inclusive, tem condenações dele por tribunais internacionais. E o Lula vai mandar um representante para a posse do... E aí que eu acho bonita a imprensa falar isso aqui, do presidente da Venezuela. Meu amigo. O presidente a Venezuela agora tem presidente, não é ditador que matou a oposição, não. Isso aqui é vergonhoso. Aí quer saber uma das partes mais curiosas? Lula não pretende mandar nenhum representante para a eleição, para a posse do Donald Trump, que é 10 dias depois, né, 20 de janeiro. Para a eleição da democracia americana, onde uma pessoa foi democraticamente eleita, mesmo com todo o sistema contra ele, Lula não vai mandar representante para lá, mas para a Venezuela ele vai mandar um representante. Donald Trump já deixou claro, em vários momentos, que assim que ele assumir, a situação da Venezuela vai ficar muito complicada. E, bom, espero que algo seja feito com a ditadura. Tá tendo uma percepção no mundo inteiro de que os Estados Unidos entende que não tem como viver sozinho no mundo e não tem como eles sobreviverem se a maioria dos países se tornarem ditaduras comunistas ou ditaduras progressistas. E ele parece com a intenção de começar a interferir, assim, de mostrar que não vai ser bem assim. Fazer como eles fizeram durante o período da Guerra Fria. Porque agora, na verdade, está tendo uma guerra, o lado da liberdade está perdendo, o lado da democracia está perdendo, porque a narrativa está toda sequestrada pela imprensa militante. E a impressão que nós estamos tendo é que parece que o Donald Trump, Elon Musk, esse governo agora vai começar a tomar algumas atitudes. Eu espero que isso aconteça, porque se dentro de um país todos os mecanismos já foram sequestrados e, na verdade,
quem luta por liberdade e democracia é perseguido, dentro do país é meio que anulada qualquer possibilidade de resgatar a democracia. As ferramentas para que isso pudesse acontecer já foram sequestradas. Então, somente por intervenção internacional. Não, pelo menos é assim que eu vejo. A Venezuela é um claro caso. A população da Venezuela jamais vai conseguir acabar com essa ditadura por conta própria. Esquece. Cuba, esquece. Coreia do Norte, China, não tem a menor possibilidade. O que a gente não pode deixar é que novos países, como o Brasil, se torne isso também. Na verdade, eu não sei se o Brasil já se tornou. Talvez o Brasil já está além da possibilidade de reverter isso daí. A única esperança que eu tenho agora é eleger senadores com coragem de resolver esse problema em 2026. Abraço. Faltam 8 dias para terminar o mandato de Maduro. E todo mundo sabe, desde o Centro Carter, ao governo dos Estados Unidos, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, todo mundo sabe que ele perdeu a eleição. E perdeu feio. Mais ou menos foi 60 a 30, algo assim, 66 a 33, algo assim. Né? Até 82,5% dos votos transparentes, apuração transparente pelas atas que eram postas na internet, estavam à disposição da oposição, ganhou o Edmundo Gonçalves. Eu ontem falei em Eduardo, né, por engano aqui. No entanto, está marcada a posse do Maduro. Lula não vai, tem uma boa desculpa, o problema na cabeça para ficar no avião aí, num voo mais longo, mas vai estar lá a representante brasileira, que é a representante do Brasil, que é a embaixadora. A embaixadora que lá está, embaixadora Gilvânia. E mais, ela vai continuar lá. Não é assim, bom, se o Maduro assumir um mandato ilegal, a gente retira a representação brasileira. O normal seria esse. Aliás, estão fazendo misérias na embaixada brasileira que está abrigando argentinos lá. O governo argentino está toda hora reclamando. Dentro do espaço brasileiro, que é a embaixada. Mas vamos estar lá. Sem nenhum princípio de autonomia, independência, soberania, né? E pondo o povo venezuelano acima da ditadura venezuelana. Nós não. Eu duvido que o governo americano vá mandar algum representante para a posse do Maduro. Vamos ver. Se mandar, ainda vai ser o governo Biden, né? Acordaram finalmente! Gente, parece que uma parte da grande mídia acordou. Ou então sou eu que estou dormindo e estou num sonho. Isso porque saiu um editorial do Estadão. O editorial é a opinião de um jornal como empresa, como um todo. E esse editorial criticou duramente, mas duramente mesmo, o STF. Mostrando que o STF derreteu, que ele teve a sua credibilidade derretida. E aponta 4 grandes erros que fizeram essa credibilidade derreter. Veja aqui comigo a matéria. Olha aí, ó. A credibilidade do STF em queda livre. Ignorando críticas de corporativismo, de ativismo e de partidarismo. Gente, partidarismo, a corte diz que está salvando a democracia e civilizando o país. Eu acho que quem está sonhando mesmo é o STF, né, gente? Mas a percepção popular parece ser a de que a corte faz o oposto. E se você já gostou disso aqui, gente, já vai deixando o seu like para que mais gente veja isso, para que aqueça o coração de mais gente, para que as pessoas percebam que existe sim esperança, que tem mais e mais gente acordando. E aproveita e se inscreve no canal, aqui é a sua casa da luta contra as injustiças no Brasil. Bom, gente, eu vou resumir aqui para vocês, para você não precisar ler tudo, tá? Mas em resumo, o Estadão aponta 4 grandes erros do STF que eu vou mostrar para você. Fica aqui comigo, isso aqui vai renovar a sua esperança, ver isso aqui na boca de um grande jornal. Bom, o Estadão começa falando do derretimento da credibilidade do STF.
e fala que lá no começo do mandato do Luiz Roberto Barroso, ministro como presidente do Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2023, ele citou sua fórmula predileta para descrever a magistratura. Seria a vanguarda iluminista que empurra a história na direção do processo civilizatório. E ilustrou isso aí com uma lista de prioridades: combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, liderança ambiental do Brasil e investimentos em educação, ciência, saneamento e moradia. Mas espera aí, desde quando que isso aqui é papel do Supremo? Não é, né, gente? Isso aqui é política pública do governo. Bom, e em seguida, com altas autoridades, celebridades, magnatas, a festa que se seguiu consumou a autocelebração da corte, também pudera. Os ministros não se cansam de repetir que o STF salvou a democracia. Parecia chegado o momento de reformá-la. No entanto, 2 anos depois, a credibilidade simplesmente derreteu. O número de pessoas aí que entendem que o desempenho do STF foi ótimo ou bom foi de 31% para 12%, e os que consideram ruim ou péssimo foi de 31% para 43%. E a pesquisa não fala das razões, mas aí o Estadão veio e colocou: olha, a gente vai sugerir aqui algumas razões, algumas hipóteses. E começa mostrando com o seguinte: primeiro ponto dos 4. Primeira razão são os benefícios autoconcedidos. É extrapolar o teto, são os benefícios dados para os seus próprios juízes, para os magistrados. Então, em primeiro lugar, existe uma percepção de que as cortes judiciárias são cortes aristocráticas, e isso conta muito. Os juízes, que deveriam garantir que a lei seja igual para todos, são especialistas em pervertê-la a seu favor. O céu é o limite para a concentração dos benefícios do judiciário. Vamos para o segundo ponto, que diz respeito a holofotes, de falas pela imprensa quando o juiz não poderia falar fora dos autos, são os convescotes, o lobby, numa relação promíscua com a imprensa e com grupos de interesse. Vamos lá então para essa segunda razão: o afã pelos holofotes. Sentenças são anunciadas fora dos autos, até antes dos autos. Convescotes com poderosos de Brasília ou empresários são propagandeados como discussões sobre o Brasil, mas não poucos brasileiros leem nas entrelinhas lobby e conflito de interesses. Quem dera os ministros quisessem só discutir o Brasil e não reconfigurá-lo. E agora o Estadão vai para a terceira crítica, que é o ativismo judicial. E ele coloca: ora atuando como moderador entre outros poderes, ora extrapolando as suas competências, o STF age como um poder imperial, determinando ao executivo políticas públicas e dispondo-se a reescrever as leis sobre aborto, drogas, internet, demarcação de terras e muitos outros assuntos. Mas quem dera a corte só se intrometesse nos afazeres dos representantes eleitos, sem favorecer lados. E agora o Estadão vai partir para falar do partidarismo e autoritarismo, vai falar dos abusos do STF. No entanto, garantismo e punitivismo flutuam ao sabor da conveniência partidária. Condenações de réus confessos pela Operação Lava Jato são anuladas a rodo. E aí segue: o vale tudo contra a corrupção do lavajatismo renasceu mais forte no vale tudo pela democracia. Opa, para aí. Como assim? Lava Jato era na primeira instância, tinha 3 revisões, todas as garantias de recursos, etc. Totalmente diferente do que está acontecendo. Mas vamos aqui fazer uma concessão aqui poética e permitir que o Estadão diga isso. O que o Estadão está falando é que existe agora um vale tudo pela democracia naqueles inquéritos intermináveis e sigilosos contra bolsonaristas. Diferente, mais uma vez, a Lava Jato, que, na minha perspectiva, simplesmente aplicou a lei com toda a sua firmeza contra corruptos que devolveram bilhões, corrupção comprovado, que existe agora é invenção de crimes, é abusos intermináveis e por aí vai. Vamos lá. Mesmo críticos que nada têm a ver com o bolsonarismo são censurados como extremistas e suas críticas são tomadas como ataque às instituições. Gente, é a censura do Supremo Tribunal Federal. E aí vem um parágrafo resumindo tudo: patrimonialismo, paternalismo, corporativismo, protagonismo, autoritarismo e partidarismo quadram um mal com sobriedade e imparcialidade que deveriam se esperar da justiça. Gente, em resumo, apontou benefícios autoconcedidos, holofotes, convescotes e lobby, ativismo judicial e abusos, autoritarismo e partidarismo. E qual que é a solução para isso? Ah, meu amigo, agora a solução é com você. É a eleição em 2026 e um novo Senado, que barra os abusos e arbítrios do STF. Até lá, a solução que a gente tem é sair do Estadão. É criticar o STF nos seus erros e abusos e é pressionar os parlamentares e o próprio Supremo por meio da nossa liberdade de expressão. Ah, Deltan, mas se eu fizer isso, eu vou ser punido, censurado, esfolado, bloqueado, pendurado em praça pública numa forca, como está acontecendo com os manifestantes do 8 de janeiro.
Não vai. Se você quer usar as palavras e a sua liberdade de expressão com toda a força, sem medo de retaliação, vingança ou responsabilização indevida, você precisa se inscrever no meu curso Mapa Político da Luta pela Liberdade. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.